a Jesus a honra, a glória e a majestade, né? Vamos refletir a respeito do inimigo da nossa alma, que é o pecado, né? A gente vê em Romanos 6, versículo 6, diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Jesus crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Jesus fez um sacrifício tremendo, meu irmão. Deu a vida para corrigir aquilo que Adão tinha falhado, né? Enquanto Jesus supera as tentações de forma plena, obedecendo o Pai em todo o tempo, Adão não resistiu ao maligno, né? Ele desobedeceu a Jesus. E aí foi mal influenciado pelo maligno e houve a queda do homem. Meus irmãos, o maligno ele recorreu de tudo quanto é tipo de estratégia que ele pudesse para poder despertar em Adão e Eva o orgulho, para despertar o egoísmo, para despertar a desobediência e a rebeldia. Por isso foi que nós herdamos. Todo ser humano herdou a natureza pecaminosa. Infelizmente, essa natureza pecaminosa, ela tem tornado a nossa vida um caos assim terrível. Por que essa natureza pecaminosa tem causado um caos terrível? Porque a gente lembra que 1 João 5, versículo 19, diz que o maligno, ele está no mundo, né? Ele diz assim: eis que o mundo jaz no maligno, ou seja, o maligno está no mundo, né? Mas ele, inclusive, também, a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 4, no versículo 4, dizendo que ele, o maligno, o Deus, né, desse século, que é o maligno, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que as pessoas se desviassem, né, do Evangelho, da glória de Cristo. Foi isso que ele fez. Ele veio para poder influenciar de forma ruim a nossas vidas, mas principalmente os incrédulos, né? Isso significa, meus irmãos, que sem Deus a nossa vida vai vir um caos, né? Por quê? Porque a ação maligna é que fica gerenciando a vida do homem, principalmente através de tentações, influências ruins, que faz a pessoa optar pelo pecado, pela escolha errada, né? É difícil, mas a gente convive, porque a própria Bíblia diz que ele está no mundo, o maligno está no mundo, fazendo essa arruaça toda que vocês estão vendo. Mas nós temos solução para essa influência ruim, para o pecado. Nós temos solução para o inimigo da nossa alma. A primeira coisa é a gente se agarrar com Jesus. Ficar atento ao nosso ouvido atento à voz do Espírito Santo, né? Depois vem a questão do arrependimento, que a gente sente tristeza pelos pecados que a gente comete, a gente sentir tristeza lá dentro, como Pedro sentiu, né? Pedro se arrependeu amargamente depois que ele pecou, que ele negou Jesus. E toda vez que nós pecamos, meu irmão, nós estamos negando Jesus. A gente precisa entender isso, sabe? A gente sabe que tem muitas ações malignas em nós que a gente continua exercendo, né? E não se arrepende e nem confessa. É outra forma também, outra solução do pecado, é a gente confessar os nossos pecados ao nosso Pai Celestial, falando com Ele em oração, né? Admitindo que nós estamos errados, que nós fizemos coisa difícil, coisa que desagradou o coração de Deus, sabe? Falar para Ele, para Deus de forma plena, completa, falando para Ele sobre as nossas falhas que nós cometemos e pedir perdão, né? É claro. 1 João, meu irmão, no capítulo 9 diz que Jesus, se nós confessarmos nossos pecados para Ele, Ele é fiel e justo para perdoar cada pecado nosso e nos purificar de toda a injustiça, de toda a acusação, que o marido fica todo tempo acusando, né?
A gente precisa também andar em comunhão com Jesus, andar em comunhão com nossos irmãos o tempo todo, abandonar o pecado de forma plena, meu irmão, sabe? Se a gente continuar na prática do pecado, a gente está sendo rebelde, está sendo desobediente. Precisa abandonar. Saber que a capacidade que Deus tem de nos perdoar é muito, infinitamente superior à nossa capacidade de pecar, porque Ele é misericordioso, sabe? Mas toda essa capacidade de perdão de Jesus para nós, é necessário que essa capacidade de perdão ela venha se estabelecer através de nós, do nosso arrependimento, quando a gente reconhece que erramos, confessamos para Jesus de forma humilde, que nós realmente tivemos momentos de falha, né? Porque lá em Romanos 5:20 diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, se estabeleceu a graça de Jesus. A gente ter esse cuidado, né? Precisar entender que o pecado, ele é uma influência do maligno, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que está em nós, cuidando para que nós venhamos a não cair, né? Não cair nessas tentações. A Bíblia nos ensina em todo tempo, meu irmão, que nós precisamos fugir do maligno. Sabe? É isso que nós precisamos trabalhar de forma plena. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Cuida, Pai, para que nós venhamos, Pai, oh Deus, fugir da aparência do mal, Jesus. Nos ajuda, Pai, a não cair no pecado. Nos blinda, Jesus, com a tua santa presença, Pai, dando força para que nós venhamos resistir ao maligno e ele se afastar de nós. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus.